Então, pessoal, seguindo aqui o Durkheim, agora a gente vai entrar na parte que eu mais gosto da sociologia durkheimiana, né? Mas antes vamos relembrar lá o seguinte, né? Então lembrem, solidariedade mecânica, sociedade simples, sociedades pouco complexas, né? Solidariedade orgânica, sociedades complexas, a sociedade moderna. Na solidariedade mecânica, então, os papéis sociais, as funções de cada indivíduo são facilmente identificados. Então, eu trouxe o exemplo lá da aldeia indígena para vocês. Solidariedade orgânica, os papéis sociais eles estão presentes, eles são coercitivos, contudo mais complexos de serem estudados, né? Afinal, a modernidade vai construir o individualismo e a pluralidade institucional, ok? Pessoal, o Durkheim, muito embora ele traga um método sociológico aí conservador, né, do ponto de vista prático, ele nega a revolução, por exemplo, né, ele é contrário ao Marx, lembrando que Marx, Durkheim e Weber foram contemporâneos, viveram na mesma época. O conflito resolvido por meio de outro conflito, que seria a revolução, é algo totalmente negado em Durkheim. Né? Então ele vai trazer lá a proposta sociológica do fato social, né? Ele vai pensar a sociedade homogeneamente, né? E para a sociedade se constituir de uma forma harmônica, né? E resolver todo o seu caos, todos os seus problemas, né? Não é por meio da revolução, mas sim pela organização e dinamização das instituições, né, que a sociedade moderna aí se constituiria e resolveria todos os seus problemas. A gente sabe que na prática isso não acontece, né, como na teoria se coloca. O Durkheim, muito embora ele traga uma perspectiva conservadora, mas eu gosto muito de pensar esse conservadorismo durkheimiano na forma inteligente que ele se faz, né? Durkheim era um conservador inteligente, porque ele sabia muito bem que a sociedade, muito embora fosse aí pensada, né, por ele mesmo, buscasse aí se constituir de uma forma homogênea dentro da sua sociologia, ele sabia muito bem que na prática nem sempre isso acontecia e que inevitavelmente o conflito estaria presente, né? Afinal, a nossa sociedade ela não é tão passiva e tão pacífica, né, como teoricamente se pensa. Ela é uma sociedade complexa, ela é uma sociedade desigual, ela é uma sociedade violenta. Né? A modernidade vai constituir uma perspectiva de sociedade muito complexa. E o Durkheim sabia disso. Como nem todos se encaixam na norma, ou a norma, né, pessoal? Sempre existiria lá o sujeito desviante, o indivíduo desviante. E é esse indivíduo desviante que o Durkheim vai estudar lá quando ele propõe o conceito de anomia social. Né? Anomia social pode ser compreendida como uma patologia social. Né? O que é uma patologia, gente? Patologia é uma doença. Né? Como o Durkheim vai pensar o corpo social dentro de uma perspectiva anatômica, ele vai pensar a sociedade como um grande corpo. O que acontece com o nosso corpo quando ele não funciona bem? Ele está doente e ele precisa ser tratado. Né? Toda doença precisa ser tratada. Quando um órgão não está funcionando bem, ele vai comprometer todo o funcionamento do organismo. Isso também acontece com as instituições que não desempenham bem as suas funções, com os indivíduos que não desempenham os seus papéis dentro das instituições. Os indivíduos que não desempenham bem os seus papéis dentro das instituições, eles vão comprometer todo o corpo social. Né? E esse indivíduo anômico, né, esse indivíduo patológico, ele precisa ser reconduzido à norma. Ele precisa ser reconduzido aí à função, ao papel, ao fato social, ok? Então esse corpo anômico, esse corpo patológico seria o indivíduo desviante, né, gente? E é muito melhor estudar o desvio do que a norma, né? Eu, por exemplo, adoro estudar indivíduos desviantes. Eu faço isso desde a graduação, estou terminando o doutorado agora e continuo estudando indivíduos desviantes dentro da sociedade.
E ele vai traduzir essa análise, né? Ele vai traduzir esse estudo na obra de 1897, que é a minha obra favorita, né, que se chama O Suicídio. Né? Na obra O Suicídio, ele vai trazer um exemplo de patologia social. E esse exemplo de patologia social seria o indivíduo propício ao suicídio. Né? Então é um estudo muito legal, eu diria que é um estudo psicológico praticamente, né? Muito antes da psicologia até se constituir aí como um conhecimento, que vai aí se colocar de fato mesmo no século XX, né? Na obra O Suicídio, ele vai propor aí um estudo muito interessante sobre esse sujeito desviante, né? As características desse indivíduo suicida, que é um indivíduo que não se encaixa à norma. O que faz uma pessoa se matar, gente? O que faz um indivíduo tirar a própria vida, né? Um indivíduo que não se encaixa na sociedade, que não se encaixa às instituições da sociedade, né? Um indivíduo depressivo, digamos assim, né? Um indivíduo fora da conduta social, enfim, nós temos várias explicações aí para pensar o que leva um indivíduo a tirar a sua vida, né? Na perspectiva durkheimiana, né, é um indivíduo anômico, né, isolado, muitas vezes aí patologicamente colocado de lado, né, e ele vai dividir esse suicídio em três propostas, né, ele vai analisar esse suicídio em três subdivisões. Quais foram as principais fontes do Durkheim, né, para estudar esse suicídio? Né, então ele vai lá fazer um levantamento de documentação lá na França, no finalzinho ali do século XIX, e vai estudar vários casos de suicídio, né? E ele vai perceber ali que nas décadas finais do século XIX subiu muito a quantidade de suicídios, havia elevado-se de uma forma muito grande, né, a quantidade de suicídios na França. Ele vai buscar entender o porquê, né? Por N motivos, né? A França estava passando por mudanças econômicas, né, sociais, estava ali se modernizando, né, se constituindo como uma nação moderna, né? E tudo isso vai acarretar lá as consequências sociais, ok? Então ele vai trazer três perspectivas para entender o suicida, né? O suicida egoísta, o suicida altruísta e o suicida anômico, né? Os três tipos de suicida, que por natureza são patológicos, são anômicos, lá na análise durkheimiana. Pessoal, vamos começar pelo suicida egoísta, né? É aquele que simplesmente tira a sua própria vida, sem aí dar grandes explicações, né, para as pessoas próximas a ele, para os indivíduos que ele se envolve aí de uma forma mais próxima, digamos assim. É aquele cara que se isola, né, que cria ausências de laços sociais, né, que se constitui como um indivíduo depressivo, né? Os psicólogos vão estudar isso melhor posteriormente no século XX, né? O Durkheim, de certa forma, foi aí um pioneiro nesse tipo de análise. Então é aquele indivíduo que não dá aí grandes satisfações. Seria a mesma coisa que eu abrisse a minha janela aqui do 8º andar onde eu moro, me jogasse dessa janela, né, e no dia seguinte descobrissem ou noticiassem lá que um cara se matou, né, se suicidou. É claro que eu não vou fazer isso, né, gente? Que eu amo muito a minha vida, né? Mas de uma forma muito egoísta eu faria isso, né? Sem dar grandes explicações eu faria isso. Até ontem, por exemplo, vocês poderiam estar conversando comigo. Hoje eu já não estou mais aqui porque eu me matei, porque eu tirei a minha vida. E ninguém havia identificado o porquê, né? Isso é uma forma egoísta, né, de se constituir um suicida, de se entender um suicida. O isolamento, a ausência de laços, ou até a presença de laços sociais, né, mas a não identificação desse sujeito, a não identificação da ação desse sujeito. Isso é o egoísmo na forma de se suicidar, no tipo de suicídio. Suicídio altruísta, gente. O que é altruísmo, né? É uma qualidade que se coloca sobre o indivíduo. Vamos pensar aqui num porquê, num motivo desse indivíduo se matar, né?
E esse porquê pode ser colocado em vários exemplos. Muitos indivíduos ao longo da história, né, eu acredito que até hoje existam exemplos, mas quando nós pegamos os exemplos da história, acabaram se matando por uma causa, né, por uma, digamos assim, uma ideologia que seja, né? O heroísmo é o grande exemplo para pensarmos o suicídio altruísta. Então, a negação do individualismo em nome do coletivo. Vamos pensar uma guerra, né? Ou as guerras em si. Numa guerra, por exemplo, não tem meio termo, né, pessoal? Ou se mata ou se morre, né? Muitos indivíduos acabaram ou acabavam, né, se matando, né, tirando a vida para salvar a vida do outro, para salvar a vida do amigo, do colega, né? Se nós pensarmos os gregos, eu gosto muito de voltar aos gregos, né, quando eu coloco o exemplo de guerras. Era muito comum o suicídio altruísta, ou seja, o indivíduo tirar a sua vida para salvar o do coletivo ou do outro. E isso foi comum em todo tipo de guerra, né, o heroísmo. Vamos pensar algo mais recente, agora no século XX. Vocês lembram dos kamikazes japoneses na Segunda Guerra? Né? O que fazia aqueles caras jogarem os seus aviões, né, nos alvos? Obviamente que os aviões explodiam, né? E esses indivíduos morriam. Esse suicídio dos kamikazes japoneses, né? Existia um porquê, um motivo, né? O motivo maior era ideológico. A pátria, né, o Império Japonês contra o inimigo ali, que seriam os americanos, principalmente ali no contexto da Segunda Guerra. Né? O altruísmo se coloca nesse exemplo dos kamikazes japoneses. Um outro exemplo que eu gosto de colocar, gente, na perspectiva fundamentalista da religião, né? Fundamentalismo islâmico. O que faz, por exemplo, muitos indivíduos ali no fundamentalismo islâmico, nos atentados terroristas, explodirem a si mesmos, matarem um monte de pessoas, obviamente, mas tirarem a própria vida, uma causa maior, né? Uma religião, uma cultura, claro que dentro de uma perspectiva fundamentalista. Né? Então, seria aí um suicídio altruísta, um exemplo de suicídio altruísta. Claro, né, gente, quando nós pensamos o fundamentalismo, eu estou colocando aqui um exemplo que tem que ser problematizado. Nem todos os islâmicos são fundamentalistas, diga-se de passagem, a minoria é. 1% dos islâmicos são fundamentalistas. E o fundamentalismo está presente no cristianismo também, né? Se nós pensarmos aí algumas igrejas cristãs, né, alguns líderes religiosos, eles são tão fundamentalistas como os fundamentalistas islâmicos, né? O fundamentalismo religioso é algo que a gente vai falar mais quando nós formos estudar cultura, ok? Então, suicídio altruísta, um porquê, um motivo, né, uma causa. E também o Durkheim vai dividir esses tipos de suicídio no suicídio anômico, né? Geralmente o suicídio anômico ele vai se colocar em momentos de dificuldade, de crise econômica, né, de crise política, de falência social, o que remete muito ali ao contexto que o Durkheim estava vivendo na França, no final do século XIX. Né? A gente tem ali um período de muitas guerras, né? Principalmente da França com o Império Prussiano, né? Com a Alemanha, ali no contexto da década de 1870. Né? A França vai passar ali pela Comuna de Paris em 1871, né? Os conflitos políticos, as mudanças econômicas, né? Muito embora a França se desenvolvendo economicamente na segunda metade do século XIX, mas muitas crises, né? Pequenas crises que sempre aconteceram no capitalismo e sempre vão existir, né? Aliás, o capitalismo ele sobrevive e se reinventa pelas crises, né? Então ali os períodos de dificuldade sempre estariam presentes ali no contexto do Durkheim. E os suicídios eles aumentavam, né? Eles se colocavam de uma forma muito significativa em momentos de crise. Esses estudos de suicídios anômicos, períodos de falência social, de desespero, vão se colocar aí no estudo, na compreensão dos tipos de suicídio de Durkheim, suicídio anômico. Vou dar um exemplo mais próximo aqui na nossa história. Quando houve a crise de 29, lá nos Estados Unidos, né, com a quebra da Bolsa de Nova York,
uma legião de pessoas acabou se matando, né, pessoal? Principalmente a elite americana, né, os grandes empresários e a classe média, né? Que perderam tudo naquela crise, naquele crash da bolsa, né? Crises mais recentes. O que nós estamos vivendo hoje, gente, né? Covid-19 está afetando profundamente aí a economia. Podem ter certeza que daqui a algum tempo vai ser noticiado, né? Aí muitas pessoas se matando, e suicídios, né? Não só nos estudos sociológicos, mas na própria comunicação, no próprio jornalismo. Aí vamos ver muitos desses casos, né? A depressão social, a falência social, o desespero acaba levando muitos indivíduos ao suicídio. Então, o suicídio anômico ele tem a característica da falência social, o altruísta, né? A causa, o porquê, ok? Desculpem, gente. Voltando aqui, né? Vai ter uma causa, vai ter um porquê, certo? A seguir, vamos fazer aí alguns exercícios, algumas atividades.